Saudações, senhores comandantes. Eu sou a primeira oficial Raquel Ducati e dou boas-vindas a todos vocês aqui em mais um episódio do Voando no FSX. Pessoal, hoje a matéria é meio diferente, ela já esteve no ar a respeito deste assunto, e nós migramos ela de nosso outro canal para esse nosso canal, uma vez que se trata de assunto da aviação. Hoje será minha irmã Isabela que irá apresentar o programa, e o assunto é sobre comidas servidas nos aviões. Então, antes de começar, deixe seu like aí embaixo para ajudar nosso canal a crescer. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva. É fácil e rápido. Então vamos ao nosso assunto. Solta a vinheta, produção. Bom, falar de comida é um assunto bem gostoso, mas também bem delicado, pois dependendo da maneira que é apresentado ou falado, vocês jamais vão quererem degustar tais comidas. Mas fiquem tranquilos, pois aqui eu irei falar a verdade por trás dos alimentos servidos a bordo dos aviões. Mas antes de começar, vai deixando seu like aí embaixo, para nos ajudar. Saibam que as comidas preparadas para os aviões não são feitas de qualquer jeito não. São muito bem elaboradas e rigorosamente controladas pelos órgãos de vigilância sanitária. Aqui no Brasil é a Anvisa que regula estas vigilâncias, e que elas são calculadas por nutricionistas especializados nisto. Então vamos ao nosso assunto. Bem, nas cozinhas dos aeroportos, são preparadas todos os dias cerca de 10.000 refeições. Isso são para todos os voos que partem dos aeroportos, seguindo para outros destinos mais longos. Essas comidas passam desde a seleção dos legumes, carnes, ovos, frutas, etc. Elas passam por pessoas preparadas e especializadas, que irão confeccionar a sua refeição com o maior carinho, cuidado, atenção e higiene. As funcionárias e funcionários que trabalham nas cozinhas dos aeroportos possuem vestimentas especiais, que são totalmente higienizadas e isoladas do contato pessoal com os alimentos. Isso tudo para que seu alimento não seja tocado ou contaminados, por isso uso de luvas, toucas e até máscaras para tais procedimentos, pois com isso evita-se contaminações, que podem desde passarem doenças às pessoas que as consumirem, bem como prejudicar na durabilidade dos alimentos. Saibam que as porções dos alimentos e as quantidades de bebidas que irão serem servidas a bordo são calculadas com antecedência. Para tanto, existe um setor que contabiliza tudo o que vai a bordo, e isso passa por um controle de qualidade. Isso é, eles recebem o romaneio da quantidade de passageiros que irão fazer o trecho entre aeroportos, e separam as porções exatas, sempre tendo uma pequena margem de sobra. Isso para aquele passageiro que não se contenta com um pouco e queira repetir mais uma dose. Vocês sabiam que os alimentos que vão para as aeronaves são preparados com antecedência máxima entre 6 e 8 horas antes da decolagem do voo? Portanto, as comidas servidas nos aviões não são confeccionadas na hora, pois sua elaboração e preparo dispensam de algum tempo e pessoas especializadas. E alguns voos este tempo entre um aeroporto e outro é muito curto. Agora você imagina se os aviões, além da tripulação normal, tivessem que levar chefes de cozinha, cozinheiros, panelas e fogões, onde ficariam os passageiros? Para tanto, estes alimentos ficam armazenados em câmaras frias, até o aguardo de seus embarques. Isto tudo visando a proteção dos alimentos que serão servidos a bordo. Eu falarei mais à frente sobre isso.
Bem, os lanches variam de acordo com o horário do dia do voo. Um exemplo, na ponte aérea Rio-São Paulo ou vice-versa, o cardápio muda a cada 2 dias. Essa renovação é pensada para que um passageiro que voe sempre no mesmo dia da semana, os chamados cliente fidelidade, e os executivos que utilizam sempre destes voos em um mesmo horário só tenha essa repetição do cardápio após um mês, tomando-se em base as companhias aéreas brasileiras. Por exemplo, a Gol hoje serve 3.800 refeições em seus 52 voos diários. Isso somente no serviço da ponte aérea São Paulo ao Rio. Isto é, voos partindo do Aeroporto Internacional de Congonhas em São Paulo para o Aeroporto Internacional de Santos Dumont no Rio de Janeiro. Uma curiosidade: os tripulantes recebem alimentações especiais. Os alimentos servidos aos mesmos são diferentes da dos passageiros. Isso tudo visando na segurança, sendo que o comandante do voo e o primeiro oficial jamais comerão do mesmo tipo de prato. Isto é por medida de segurança, para evitar que ambos possam passar mal. Olha, ninguém iria achar legal a comissária responsável pela cabine em ter que pedir ajuda para os passageiros, para ver quem é que sabe pilotar o avião, né? Então em cada voo, há 2 opções de cardápio para os funcionários. Sempre são alimentos balanceados e bem controlados. Saibam também que é expressamente proibido aos tripulantes beberem quaisquer bebidas que tenham teor alcoólico. Enquanto aguardam o embarque no voo, os alimentos ficam armazenados em uma câmara refrigerada. Sua temperatura é controlada entre 2 a 5 graus centígrados. Isto é para que mantenham o sabor e suas propriedades. Elas deixam sempre o local cerca de 40 minutos antes da decolagem do voo e são carregadas em trolleys para dentro da aeronave. Nestas são armazenadas nas galleys, que são as cozinhas dos aviões. Antes de serem servidas, os alimentos de prato são aquecidos. Os funcionários que trabalham nas câmaras refrigeradas ou chamadas de câmaras frias, utilizam casacos de neve para evitar o frio constante que está dentro das mesmas, com isto preservando suas saúdes e evitando o congelamento. São eles também que controlam a quantidade de refeições para cada voo, uma vez que deve ser exatamente igual ao número de passageiros a bordo. Na aviação, não existe desperdícios. Dentro dos caminhões, que transportam os alimentos, também chamados de serviços de catering, a temperatura da câmara fria também é controlada para evitar problemas para os alimentos e bebidas, que irão serem transportados das câmaras frias até aos aviões. Agora você me perguntará: como é preparada esta comida? Bom, antes de mais nada, o cardápio que será servido a bordo, quer seja nos voos internacionais de longa distâncias ou nos voos regionais de longa distâncias, são produzidas da mesma maneira e rigor. Isto é, são elaboradas, calculadas e estudadas por nutricionistas, pois devem ser balanceadas as porções, e suas quantidades não devem exceder a exageros, para que não haja passageiro passando mal após uma das refeições, mas são porções proporcionais, bem calculadas para matar a sua fome. Digamos assim, por um período de intervalo entre uma e outra refeição. Você não vai querer ir em um voo para tirar a barriga da miséria, vai. Grandes refeições, nós comemos em restaurantes ou em casa. Em alguns voos de longa distância são servidas até 3 refeições, incluindo bebidas. Aí você perguntará: mas se eu quiser mais? Bem, os pratos extras são calculados para aqueles que não se satisfazem com uma refeição ou lanche entregue no voo. Lembrando que estes lanches e refeições já estão no contrato de viagem quando você adquiriu a passagem. Então o extra você terá que desembolsar uma graninha para poder saciar sua gula ou sede. Pois é,
Eles são cobrados, e não tem churumelas. Aí vem a sua pergunta, mas aonde elas são preparadas? Como falei no início de nosso vídeo, são feitas nos aeroportos. São grandes cozinhas industriais, onde uma grande quantidade de cozinheiros e chefes de cozinhas preparam e elaboram os cardápios passados pelos nutricionistas. Vocês sabiam que a mesma refeição que é servido a bordo do avião nas viagens de longa distâncias também são servidas nas salas VIPs? É isso mesmo, o mesmo prato que você vai comer a bordo da aeronave, também é servido nas salas VIPs. Para os passageiros que contratam as classes executivas e primeira classe dos voos, e que estão no aguardo de seus horários de embarque, ou de conexões. Estas salas ficam em locais estratégicos do aeroporto, e o embarque de seus passageiros é diferenciados. Nestas salas possuem lugares para descanso, TV, áreas para uso de computadores, banho, refeitório ou restaurante e bares. Todo o consumo utilizados nestas áreas são inteiramente de responsabilidades das companhias aéreas, portanto gratuitos aos passageiros que dela utilizam. Outra pergunta: qualquer uma pessoa pode entrar nestas salas? Não, estas salas são somente destinadas a passageiros com passagens executivas ou de primeira classe. Normalmente estas passagens custam um pouco mais do que R$ 15.000, ou $7.000 por pessoa. Por isso a diferença de uma passagem que você relutou para pagar, aproximadamente R$ 1.200, muitas vezes de ida e volta. A deles é só de ida. E olha só para determinado trecho, sendo que as mais caras estão acima de R$ 26.000 por pessoa. Não é fácil não? Imagina você bancar todo este dinheiro em uma passagem aérea, não? Você agora deve me perguntar: há diferença de comidas para as classes dos aviões? Sim, existe. Olha, uma pequena diferença, tanto na questão da comida, como na questão das bebidas. Vamos ver isso. Em voos internacionais é muito comum isso, pois são voos de longa durações, e os pratos servidos na classe executivas e primeira classe têm um diferencial mais sofisticados. Uma vez, como disse logo agora, suas passagens são bem mais caras. As refeições da primeira classe, também conhecida como a classe mais cara da aviação, têm pratos mais sofisticados, com um pouco mais de requinte do que as demais. Também pagar 26.000 em uma passagem para comer arroz e feijão e zóio não dá, né pessoal? Chega o que comemos em casa, acompanhados de salada de luz de breque com chora mamãe. Já os das classes executivas têm a mesma sofisticação dos das primeiras classes, porém não recebem o mesmo tipo de requinte que estas têm. A comida é do mesmo tipo, porém muda as bebidas e o tipo de cardápio, ambas bem balanceadas para saciar o paladar de qualquer um. São porções bem elaboradas, servidas no mesmo sistema do da primeira classe. Agora os das classes econômica premium, que é uma intermediária das duas classes, ou seja, da primeira classe e da classe executiva, recebem suas refeições que têm pouquíssimas diferenças destas outras classes. Elas são bem elaboradas e sofisticadas, mas já não têm o mesmo requinte do serviço de bordo das mesmas. Suas bebidas passam a serem também diferentes, e o serviço de atendimento mudam, mas vale salientar que o serviço de nós comissárias de bordo são iguais para todas as classes. A mudança que eu me refiro é relacionado ao uniforme do atendente do momento.
Agora por fim, não menosprezando as refeições das outras classes mais luxuosas, a classe econômica também tem um cardápio de altíssima qualidade. Não vão pensando que vem pão com mortadela ou pão com ovo não, e nem muito menos arroz, feijão, zoião e chuchu, e de bebida que suco. Olha, são pratos bem elaborados e balanceados, feitos com muito carinho. Já a respeito das bebidas, serão sucos ou refrigerantes para acompanhar, bem pensando assim em uma passagem da classe econômica, que tem um custo bem mais acessível. Você não vai querer que seja servido uma lagosta termidor, por exemplo. Aliás, nem nas primeiras classes ou executiva é servido tal prato. Logicamente será uma refeição maravilhosa e bem preparada, como são todas as demais servidas a bordo. E aí, comandantes, gostaram da matéria de hoje? Então, mais uma vez, deixe seu like aí embaixo para ajudar o nosso canal a crescer. Se é a primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever. Acione o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. E também não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, pois sempre estaremos trazendo matérias novas e bacanas para vocês no mundo da aviação e dos simuladores. Agora em junho teremos 2 matérias bacanas para todos vocês. Esta que já está sendo exibida, e dia 20 será uma matéria imperdível com o nosso comandante. Então, vejo vocês.